Galera, mais um capítulo da série Vídeo Basicão. Dá uma atualizada aqui na criação. Começar falando que choveu essa noite, choveu bastante. Ainda bem, né? Quase 2 meses aí sem chover. Ali, a barragemzinha que eu fiz ali pegou muita água. E hoje deve chover novamente. Tá bonito, tá um mormaço, muitas nuvens carregadas. Provavelmente na parte da tarde cai água de novo. Começar mostrando aqui, as rodes estão presas porque eu vou vermifugar elas. Já faz algum tempo que eu não dou remédio de verme. E assim, com a terra molhada, não é legal você dar o remédio de verme e soltar elas, porque é nessa terra molhada dos piquetes onde elas adquirem os vermes. Elas vêm ciscar aí, comem alguma larva de verme e já viu, né? Olha só, os cupins de asa. Olha como eles amanheceram. Caiu muita água aqui em cima da casa deles. Olha quanto filhote. Essas aqui também permanecem presas. E já faz algum tempo que estão presas. Devo separar algumas. Estou pensando em fazer o cruzamento daquele galo polaco, mestiço de Rhode, com essas Embrapas. São 5 galinhas Embrapa. Tem uma que é Sura. Essas aqui vou ter que separar elas. Esse galinheirinho aqui muito bacana. Até agora nenhum problema. Não precisei trocar cama, nem precisei fazer limpeza ainda. Claro, depois vou rastelar aqui por baixo, puxar com rastelo as fezes, né? O pezinho de acerola que eu plantei aqui pegou. Mudei já grande. Então, muito bacana esse tipo de galinheiro aqui. Sensacional, viu? Olha aí a barragemzinha, ó. Vou caminhar aqui por cima. Tá atolando lá de cá, viu? Muita água. Choveu hoje para ver se ela completa, né? Olha só, aqui já é outro galinheiro em construção. A princípio eu queria dividir em 2 partes, para separar machos e fêmeas aí em fase de cria e recria, né? Mas ainda estou me decidindo aí como é que vai ser. Porém, o galinheiro tem 4 metros de comprimento e 2 de largura. E também quero fazer com o piso suspenso de madeira como os outros, ou usar aquela tela soldada. E aqui no galinheiro principal, apesar da chuva forte, não molhou nada aqui dentro. As telhas, elas passam mais ou menos 60 centímetros nas laterais, então ajuda bastante. Claro, quando vem uma chuva com vento, aí fica difícil, né? O vento vai açoitar a água aqui para dentro. Muito bem. Esse lote aqui tem 1 mês de diferença para aqueles ali. Para esse lote aqui, né? No caso, esse daqui tem 1 mês a menos. Só que o tamanho já está muito parecido. Aqui, lembrando, todos do cruzamento daquele galo de pescoço pelado, vermelho, com aquelas galinhas Label Rouge, né? Aquelas amarelinhas. Olha um aqui, ó. São galinhas muito pesadas. E o desenvolvimento é excepcional. Os bichos crescem mesmo. Comem bastante, são muito apetitosos. Olha uma franga ali, ó. A diferença para os Rhodes. São mais finos, tá vendo? Olha aí. Esse frango maior, de pescoço pelado aí, ele já tá com 2 quilos. Pesado. São aves que estão com 3 meses.
Ver se eu faço aquele outro galinheiro para ver se dá para mudar eles para lá, né? Espaço maior, deixar solto à vontade naquele piquete grande. Aqui, ó, eu tirei a porta, não deu para prender eles. Olha só o barro que fizeram aí depois da chuva, ó. Por isso é interessante prender as aves quando chove. Aqui, a galinhazinha tá chocando 8 ovos das galinhas barradas, né? Plymouth Rock, com o frango de pescoço pelado também, que é mestiço de Plymouth Rock. E tem sangue de galinha balão também, vou mostrar eles. Olha aí o terno. Uma pena que eu só colhi um ovo daquela do meio. A maioria foi daquela outra que está bebendo. Então, se não me engano, um ovo daquela, 6 daquela outra e um de outra polaca que tem ali, que é mãe deste galo. Então vai nascer só um aí consanguíneo, né? Galo bem novo ainda, deve crescer mais. Olha lá, só tem um lugarzinho das esporas, ó. Fazer a multiplicação dos barrados. Com essa turminha aqui eu não tô muito animado não, né? Olha só, 2 franguinhas suras, um frango suro esse no meio, ó. Meio sem aprumo, saiu pernudo. Pra quem não lembra, é do cruzamento entre um galo suro com galinhas balões, né? Galinha balão que, ao meu ver, não serve muito nem para cruzamento, melhoramento, né? Os cruzamentos que tive aqui eu não vi muita vantagem, as aves não saíram grandes. E também muita ave fraca. Bom, esta semana eu vendi 2 galinhas balão porque já não produziam há meses. E eram grandes, né? E faltam poucas aqui para eu vender e acabar de vez com a raça aqui na criação. E eu não pretendo criar novamente. Muito problemática, muito fraca e pouco produtiva. E para fechar o vídeo eu queria falar sobre 3 dificuldades que quem cria galinha assim para reprodução, quem cria raça pura, uma criação mais rústica, 3 dificuldades que essas pessoas têm. No meu caso, né? Primeiramente, nascem muitos machos, o que aumenta demais os custos com a criação, pois eles consomem bastante, então a gente tem que vender o mais rápido possível. E quando você vende só macho, o preço é mais baixo, porque o pessoal sempre opta por fêmeas, né? Enquanto você só tem macho, só querem pagar barato. Outra coisa difícil é selecionar. Você tem que separar lotes para estar selecionando aves mais produtivas, mais precoces, mais resistentes. Embora uma coisa praticamente anule a outra, tipo precocidade e resistência são coisas assim que estão opostas, né? Mas é possível escolher uma ave que tem um pouco mais de resistência e que produza um bocado. E criar lotes separados, manter vários galos é trabalhoso e custa bastante. Outra coisa, terceiro ponto aí, que é uma dificuldade absurda, adquirir novas aves para dar continuidade aí na reprodução. A mesma raça que você cria, por exemplo, você tem uma Rhode, tem uma Plymouth, tem um New Hampshire, aí você tem que arrumar um galo novo para reprodução, né? Adquirir ovos férteis de outros criatórios para dar continuidade na reprodução. E é bem difícil. Hoje em dia é difícil encontrar criadores confiáveis e que vendam a preços justos. Alguns são bem exagerados. E os correios também que não fazem um bom trabalho. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe. Eu recebi alguns ovos, vieram lá do sul, o Emerson mandou, né? De Rhode Island, New Hampshire. E atrasou mais de uma semana a entrega. Por isso não gerou pintinhos nos ovos. E aí, perda total. Porém, o mais difícil mesmo é você encontrar criadores que tenham um bom número de aves, aves no padrão.
e que tenham a disponibilidade de mandar ovos frescos, né? Colhidos aí em 3, 4 dias no máximo, para que cheguem novos ainda na sua criação e você possa estar fazendo a incubação sem medo de ter perdas. Mas seguimos em frente aí, apesar das dificuldades, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!